tem alguns detalhes que você vai ajustando que você começa a falar, pô, minha saúde realmente está melhor. E você não fez muita mudança assim. Mas você começou a treinar um pouco, você começou a comer um pouco melhor. Isso aqui é 1 kg de gordura, isso aqui é 1 kg de músculo. Tem muito paciente que fala assim, putz, eu perdi só 2 quilos. Aí você fala, não é tão pouco assim não. Olá, seguidores do Estúdio PSC, para o seu conhecimento hoje, um convidado aqui especial, o Dr. Rodrigo de Carli, né, médico com medicina integrativa, vai falar um pouco da gente aqui sobre processo de emagrecimento saudável. Um super convidado, está com a gente aqui, um papo bastante diferente, porque as pessoas me perguntam, deu uma emagrecida grande agora, perdi alguns quilos. Como é que você fez isso? Eu trouxe o doutor aqui, convidei ele para participar e falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre essa medicina integrativa, sobre as possibilidades que tem nessa nova medicina e falar um pouco para a gente do seu trabalho. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente, aqui no Estúdio PSC. Obrigado pelo convite, viu? É uma honra estar aqui e vamos lá. Né? Vamos lá. O meu nome é Rodrigo de Carli, Dr. Rodrigo de Carli, sou médico. Trabalho com medicina integrativa e muitas pessoas ainda não sabem o que significa essa medicina, né? Você fala, mas por que integrativa? Integrativa é de você, como o nome já diz, integrar os sintomas. Então, hoje em dia, você pega um paciente, vou te dar um exemplo de uma mulher, tá? O sexo feminino, que ela está com o intestino ruim, está meio constipada, ela está ansiosa, estressada, com sono ruim, com vontade de comer doces e carboidratos, com acne, indisposta. Se essa pessoa for para um médico para cada sintoma que ela tenha, ela vai em 10 médicos. E daqui a pouco ela não tem nem tempo de ir. E cada médico pensa diferente, pede exame diferente, faz um tratamento diferente, abordagem diferente. Sendo que na medicina integrativa você consegue correlacionar esses sintomas. Você fala, isso aqui do corpo é um só. Fatiaram o seu corpo na medicina e falaram assim, esse sintoma do coração é eu, o da cabeça é outro médico, o do estômago é outro. Então você teve o seu corpo fatiado, mas o seu corpo não faz essa distinção. Então você tem alguns sintomas que você melhorando uma coisa, você melhora todas as outras. E aí você faz essa medicina chamada medicina integrativa para ter uma visão holística do paciente 360 e melhorar como um todo a qualidade de vida dele. Entendeu? E até para a gente continuar aqui, né? Eu sei que você fez várias especializações, né? Durante esse processo de formação. É daqui de Alphaville. Isso. Né? Atende aqui nessa região aqui de São Paulo, mas o Brasil todo também, porque atende fora também. Atende online também, né? Atende online também. E como é que funciona esse processo do atendimento dessa medicina integrativa, né? Quais são o que leva uma pessoa a procurar o doutor de Carli e procurar essa medicina para se sentir melhor? Quais são os processos? É porque assim, a gente também busca nessa medicina integrativa não entrar com medicação. Então, assim, é uma medicina bem diferente da medicina tradicional, que é muito voltada para os remédios. Então, você pega hoje um paciente, também, outro exemplo aqui, um paciente que está bem ansioso, você vai no médico e fala, putz, remédio tal, vai na farmácia e compra lá o estalopram, a fluoxetina, a sertralina, duloxetina, bupropiona, e a pessoa começa a tomar essa medicação. Na medicina integrativa, você fala assim, peraí, vamos ver como estão seus hormônios, suas vitaminas, seus minerais, o seu dia a dia. Vamos ver se você está num trabalho que você odeia ou não. Como está o seu relacionamento, como está o seu sono. Vamos ajustar a sua dieta. Vamos ver o que está faltando para o seu corpo e dar o que o seu corpo necessita. A partir do momento que eu dou o que o corpo necessita, imagina só que você está super atarefado, você está com um monte de correria, um monte de estresse durante o seu dia, mas eu te deixei tendo uma resposta melhor a esses problemas que surgem durante o dia. Eu não te passei ansiolítico, mas você já responde melhor, você já fica menos ansioso porque você está lidando melhor com tudo isso. Você está mais disposto, mais focado, controlando melhor o estresse. Então eu não entrei com remédio, mas essa pessoa já teve uma evolução. Então é mais ou menos essa abordagem. Então, e muitas das pessoas hoje estão nessa correria aí, estão num dia a dia muito atarefado, corrido, e estão precisando de uma suplementação, criar tempo aí para fazer uma academia, ajustar um pouco o sono, porque se você passa a ter um sono ruim, no dia seguinte você não pode estar lá, não vou acordar, né? Eu vou viajar agora, estou indo para as Maldivas, não vai. Você vai ter que estar ali no dia seguinte no trabalho.
Então imagina isso você tendo o ano inteiro de um sono ruim, de péssima qualidade. E com esses ajustes que a gente vai fazendo, a gente consegue melhorar o sono, melhorar a dor, melhorar a concentração, a disposição, etc, etc. E o pessoal busca por conta disso. E não é uma medicina remediativa, é uma medicina que vai realmente na causa da doença. Normalmente a pessoa que está buscando justamente não ter muito contato com remédio ou com tratamentos com injeções. Isso, ou tem casos que você até entra com medicamento, mas não é todo mundo. Sim. Como a medicina tradicional é todo mundo, você tá tudo bacana, mas você tá sentindo isso? Tá, o remédio. Na medicina integrativa você busca não entrar com remédio, a não ser que tenha uma certa necessidade. Muito mais pontual, né? Mais pontual. Então segue esse protocolo com esses complementos, né? Os suplementos, vamos pensar assim, né? Exato. Vitamínicos e... Vitaminas, minerais, fitoterápicos, beleza. Etc. Exato. E eu acho que deve ter muita gente que procura esse tipo de medicina, que é o mercado corporativo, quem está com muita... O cara que tem um dia corrido, imagina, né? Hoje de manhã eu estava aqui no escritório 7 horas da manhã. Uhum. Já estava por aqui já. E normalmente meu dia vai até 10 horas da noite aqui, 11 horas da noite. Então, é corrido, hein? É corrido. Então, um executivo, empresário, o cara que tem esse dia corrido, normalmente é uma pessoa que busca esse tipo de medicina? Sim. É um cara que busca você lá no consultório? Quando eu comecei a atender, tinha ainda aquela parte de plano por reembolso, etc. Então, eu atendia no Itaim. Aquela região ali é muita gente do mercado financeiro, etc. Os jovens que estão numa correria maluca ali, o cara tá com 25 anos, cheio de cabelo branco, já estressado, nervoso, vendo bolsa, vendo oscilação de mercado, vendo especulações. E aí você atendia um paciente ali, a empresa inteira vinha depois. Então, porque a pessoa fala, putz, me ajudou pra caramba. E depois, né, você vai criando certo nome, você vai ajustando o marketing, etc. E não só pessoas desse mercado, mas é um mercado que busca bastante. Mas, no geral... Mesmo um CLT, algo do tipo, ou uma pessoa que seja concursada, ela também está ali tendo que fazer algumas obrigações durante o dia, e todo mundo vai ter uma certa necessidade de ter algum ajuste a nível hormonal, de vitaminas, vai trazer benefícios. E essa pessoa tem um benefício, inclusive... Você tendo uma resposta melhor do seu corpo a nível de hormônios, vitaminas, minerais, o seu corpo trabalha melhor. Você às vezes tem menos vontade de doce, de carboidrato, você perde peso ou ganha peso. Então você começa a deixar o corpo realmente uma máquina, né? É uma visão um pouco diferente. Você fala assim, peraí, meu corpo é uma máquina, vamos deixar essa máquina trabalhar bem. No final da minha consulta eu passo muita coisa para o mental, para o mindset também. Porque as pessoas também têm que ter a mentalidade boa. Então, assistir alguns vídeos, etc. Tá vendo conteúdos de coaches, né? Digamos aí, mas coaches, né? de alto nível. Né? E isso também vai ajudar. Porque uma cabeça estando boa, você também fala, putz, eu tô conseguindo implementar aí as minhas obrigações durante o dia e tá tudo bacana, tô lidando bem, né? E é isso. Mas normalmente também, tipo... Imagine que tem diversos conteúdos, coach, inclusive, que a gente segue, né, por aí no mercado, muita gente fazendo conteúdo bom. Muita gente fazendo conteúdo bom. Muito conteúdo bom, estimulante e levando à prosperidade, né? E muito se fala que a prosperidade e a alta performance não está só relacionada aos negócios e à vida executiva, mas também à sua saúde. Então, se você é um cara de performance, você tem que ter performance também na sua saúde. Exato. E claro que todos esses protocolos, né, nesse processo, né, de buscar essa alta performance, cada pessoa, em cada momento do dia e da sua vida, tem esses ajustes finos de vitaminas e de minerais, de processos na sua saúde que vai influenciar. No meu caso aqui, que a gente conversou bastante, existe uma vitamina que é adicionada de manhã, outra vitamina que é adicionada de meio-dia, outra vitamina à noite, que você falou do sono aqui. Como funciona isso? Como funciona normalmente esse diagnóstico? Passa somente pelo exame físico ou essa conversa também é importante? Não, é importante, porque o exame também é um pedaço de papel. Você não pode se basear por exame. Então, é outra coisa que também eu vejo como errado aí da medicina tradicional, é você ver valor de referência. Então, tem pacientes que estão extremamente desfocados, memória ruim, etc. Só que o nível, por exemplo, da vitamina B12 dá dentro.
Só que o range da vitamina B12 ali, do valor de referência do laboratório, é falho. É falho porque a maioria das pessoas está com uma alimentação ruim, desregrada, bebendo, enzimas digestivas estão faltando, hormônios estão faltando, está faltando cofator para a produção de nutrientes, de neurotransmissores, etc. E você está dentro daquela média, não significa que você está saudável, tá? E mesmo que esteja numa média boa, você pode ajustar para ficar melhor, ou você pode colocar outros complementos para você ver o que o paciente traz de queixa e nisso você montar algo individualizado e mais certeiro para esse paciente, né? Então, tem paciente que não gosta de cápsulas, você diminui a quantidade de cápsulas. Prefiro tomar só de manhã e de noite, no restante do dia é ruim para mim, então você põe só de manhã e de noite, tá? Então, você consegue fazer alguns ajustes aí também conforme o dia a dia do paciente. Isso faz parte desse processo, né, de entendimento do médico com o paciente. Isso. Entendendo qual é a sua rotina diária, né? Você falou uma coisa interessante, né? Tem gente que não gosta de cápsula. Tem gente que não gosta. Faz o quê? Toma líquido, toma Toma pó, líquido, sachê, pó, injetáveis, tem a soroterapia hoje também, endovenoso. Então, isso faz parte dessa conversa, né? Que você tem com o paciente. E uma coisa que você falou interessante também, que é o que a gente escuta muito, né? No mundo corporativo também. Tá no exame de referência, tá na faixa de referência, passar se arrastando, né? E assim, eu vou te dar um exemplo. A testosterona do homem, tá? A não ser que o paciente chegue muito assintomático, sem queixa, etc. Mas a testosterona no valor de referência, mais ou menos, tá? Vai de 200 a 800. Imagina que você esteja com 200 e eu com 800. Aí você passa no médico, normal é normal. Eu tô 4 vezes mais, pô. E nós dois estamos normais? Vitamina B12, tem valor de referência da B12 que vai de 130 a 930. Imagina que você tá com 130 e eu tô com 930. Nós dois normais também. Então você tem que saber qual que é o bom, você tem que saber qual que é o ideal para você deixar o paciente no ideal. Olhando todos os fatores, né? Olhando todos os fatores. E uma coisa que eu sei que você aplica também, né? Claro, eu sou um dos cases aí que deve ter muitos. Até aproveitando aqui a pergunta, quantos pacientes já passaram? Tem uma noção? Não. De protocolo? Muitos? Mais de 1000? Muitos, mais de 1000. Mais de 1000. Então, eu devo Só por mês eu atendo mais de 150. Então, é muita gente, né? É muita gente. Imagina a quantidade de pessoas passando por esse protocolo tendo resultado. Eu sou um desses resultados. E uma das coisas que eu queria perguntar aqui é sobre o jejum intermitente, né? E é um protocolo que eu estou adotando aqui para minha vida, como padrão, né? E as pessoas às vezes têm dúvidas, né? Como é que funciona? Perde massa muscular? Não perde? Tem alguns mitos aí relacionados. Platô, os mitos, né? Quais são os mitos do jejum intermitente? Eu gosto de pensar com lógica, então o meu raciocínio é sempre voltado para tentar ter coerência no raciocínio. Que nem eu te falei dos exames aqui anteriormente. Pô, não tem sentido, não tem lógica você ter esse range tão grande. Então, que nem eu te falei, você tá com B12 de 130, eu tô com 930, nós dois normais? Pô, é só você pensar um pouco fora da caixa, você vai falar, pô, não tá certo isso aí. É lógico, né? Então, é lógico. No jejum, antigamente, tá? Se você for pegar... vamos voltar aí 200, 300, 400 anos. Não tinha essa oferta de alimento. Não tinha essa demanda de se você quiser agora você pedir um iFood aqui, a comida aparece aqui na nossa frente. Com extrema facilidade. Não existia isso. Não tinha micro-ondas, não tinha geladeira, não tinha Rappi, não tinha nada. Então não tinha um Pão de Açúcar, um Carrefour aqui do lado. Não tinha esse mar de opções, tá? Então as pessoas já comiam bem menos. Inclusive esse mar de doenças que tem hoje, depressão, ansiedade, estresse, fadiga mental, física, etc., está muito ligado com a alimentação também. Você está com uma alimentação inflamatória, que está te inflamando, está prejudicando seus neurotransmissores, está prejudicando sua imunidade, etc., etc., e está te trazendo certos malefícios. Só que hoje você vai em diversos médicos, nutricionistas, que falam para você comer de 3 em 3 horas. Tá? Ou você generalizar isso não é o correto. O ideal não é comer de 3 em 3 horas. O ideal é comer no máximo, tá? Que eu acho, 3 vezes ao dia. A não ser que seja exceção à regra, você vê o metabolismo, você vê se é atleta ou não, como que tá a rotina. Aí você encaixa ali talvez uma quarta, uma quinta alimentação. Mas no geral, você generalizar e falar, come 6, 7 vezes no dia, você tá dando pico de insulina, você tá dando mais chance de erro. Vou te dar um exemplo. Imagina um gladiador, 1000 anos atrás, indo lutar e falando assim, putz, eu não comi nada não, vou passar mal. Pô, cara, já não comia nada, comia uma vez na semana.
né? E anteriormente a isso, tinha que caçar, andar 30, 40 quilômetros para talvez achar o alimento. Então você já fazia um jejum ali, né? Então o jejum hoje veio com mais força para mostrar que você tem que dar uma certa tranquilidade para o seu organismo. E não a todo momento estar jogando alimentos processados, inflamatórios. Porque no dia a dia também da pessoa, o que ela come? Né? Então ela está comendo bolachinha, leite, Toddy, pão com salame, né? O McDonald's na hora do almoço, né? Dá um horário do almoço ali, vai no Burger King, vai em algum fast food rápido. Imagina isso ao longo de uma vida. E depois essa pessoa está doente no futuro, com 40, 50, 60 anos, pô, você está hipertenso, você está diabética. Sabe de quem é a culpa? Da família. É a genética, né? Porque meu pai e minha mãe eram. Não é nada, que genética nada, é sua culpa. Só que ninguém vai falar que foi os 35 anos de alimentação ruim, porque a pessoa também não está nem tendo tanta noção de que a alimentação está ruim desse jeito. Entendeu? Porque não é uma coisa que normalmente não vai se ter aspecto naquele momento. Também não vai ter aspecto naquele momento. Né? Não vai trazer para ela naquele momento, né? Às vezes traz nesse sentido de questão de indisposição, etc. Mas a pessoa também não tá associando muito. Acha que é mais da rotina, do trabalho, etc. Né? Bota a culpa no trabalho, né? Bota a culpa no trabalho. Sendo que no esposo. A energia tá baixa, é por outra coisa, né? E esse negócio de energia também é uma coisa interessante. Sobre energia e sobre... Você falou aqui sobre depressão. E até fazendo uma ligação aqui, o padre Carlinhos esteve aqui e falou sobre depressão, ansiedade e estresse. Ele falou assim, foi uma frase interessante, né? Olhando a parte da cabeça, principalmente, né? Sentimental. E ele falou com uma frase interessante: depressão é o excesso de passado, né? Pessoas estão muito... estresse é excesso de presente, né? Muita coisa acontecendo. Ansiedade é excesso de futuro, né? Isso no aspecto... Tem um super sentido no aspecto psicológico de tudo. E no aspecto, olhando a saúde, de fato, os dados. Como é que funciona isso, né? Como é que funciona, de fato, no organismo esses três: depressão, estresse e ansiedade? Quais são os maiores indicadores que a gente olha ali no exame de sangue que mostra diretamente a ligação com isso? A gente vê uma deficiência muito provável de nutrientes. Então você vê já nutrientes deficientes, você vê neurotransmissores deficientes, você vê às vezes o intestino ou tá funcionando muito, ou tá com diarreia, ou o intestino tá irritável, ou você tá constipado ou constipada. Então você vê algumas coisas que estão relacionadas a isso, tá? Inclusive, né, você tem uma noção muito boa de melhora desses pacientes quando você começa a fazer um ajuste de dieta, etc. A pessoa fala, volta, como que é a sua ansiedade? É extremamente alta. Ela volta e fala, não é que deixou de ser ansioso, mas, melhorou muito. Né? Você faz alguns protocolos aí, você ajusta um pouquinho a dieta, entra com jejum intermitente, tira um pouco a inflamação do corpo, você melhora neurotransmissor, hormônio, etc. E você dá para esse paciente uma melhora desses sintomas também, tá? Tem algum indicador desse, assim, do dia a dia que é claro que impacta, por exemplo, a ansiedade? Qual é o indicador que está lá que é claro e qual o mineral ali que às vezes falta na pessoa que está prejudicando aquilo? Eu sei que tem diversos fatores, né? Claro, né? Olhando aqui o principal para ansiedade hoje, tá? É você avaliar o intestino. E não só o intestino a nível de funcionar e fazer cocô. O seu intestino está inflamado. Por quê? A gente sabe que o intestino produz 90% de um neurotransmissor chamado serotonina. E mais ou menos 60% ou 70% da dopamina. Então a produção é intestinal, não é o cérebro. Inclusive a comunicação entre intestino e cérebro é muito maior do intestino para o cérebro do que o cérebro para o intestino. Então você melhorando a sua flora intestinal, você melhorando a sua alimentação, tendo alguns ajustes aí, né, de dieta, de suplementação, probióticos, glutamina, algumas coisas a mais, você melhora essa produção e você melhora também a ansiedade. Tá? O magnésio, que é um mineral altamente benéfico, a maioria das pessoas aí mundialmente deveria suplementar. E não é passado. E todo mundo tem deficiência. É um mineral que tem mais de 300 reações no corpo, é cofator para a produção de neurotransmissores, é cofator para hormônio, é cofator para a saúde cardiovascular, saúde cerebral. Então, nessa medicina integrativa, a gente ajusta
tudo isso e passa essa suplementação para o paciente para que ele se sinta cada vez melhor, mais disposto, consiga trabalhar melhor, consiga fazer mais dinheiro, né? Consiga ter um relacionamento melhor, porque você está menos estressado, está brigando menos com o esposo, ou com o filho, ou com a filha, e no trabalho também. Então, é um conjunto de fatores que você sente uma melhora. Tudo isso leva a uma melhor performance, né? Aquele que a gente Tudo isso leva a falar, né? Exato. Alta performance na empresa, alta performance também na vida pessoal, também na sua saúde. Queria voltar um pouco aqui de novo no jejum intermitente, que eu sei que é um tema que o pessoal tem muita curiosidade, como a gente já falou, né? E sobre os mitos, sobre as curiosidades, quais são normalmente os tipos de jejum intermitente, os períodos normalmente que uma pessoa passa, que fica sem alimentação, que considera-se um jejum intermitente e considera-se um jejum. Qual é o tempo normalmente que se considera isso? O tempo hoje mínimo são 12 horas, mas eu nem considero 12 horas, porque já deveria ser passado para a população você já ter 12 horas, como se você nem estivesse fazendo jejum. Então, vou te dar um exemplo. Você comeu 8 da noite e você vai ter a sua primeira refeição 8 da manhã. O ideal é ter 12 horas de gap sem alimentação e 12 horas com alimentação, tá? Porque hoje as pessoas vão lá, vai dormir 11 da noite, 10h30 tá comendo. Acordou 6 da manhã, 6h30 tá comendo. Então, você não tá dando nem tempo pro seu corpo ali, né, fazer um detox, um reset ali desse monte de alimento. Então, o ideal é esse gap, que não falei, de 12 horas, mas quando você faz o jejum, são pelo menos 16 horas. Então, exemplo, você comeu 8 da noite e foi almoçar meio-dia, 16 horas. Ou vice-versa, às vezes eu comi algo de tarde, 4 da tarde, vou tomar café da manhã, 8 da manhã, 16 horas. Então, você já começa a atingir alguns benefícios do jejum, que é o primeiro estágio, digamos, que são benefícios menores, tá? Aí depois tem jejum de 20 horas, 24 horas, 48, 72 horas de uma semana. E aí tem alguns benefícios a nível de, tá? De renovação de células, chance de você ter alguns tipos de câncer diminuindo aí drasticamente. Então tem alguns benefícios a nível também de performance cerebral, de melhora de foco. Mas o ideal aí, né, que eu sugiro é começar com esse mais básico, às vezes começar mesmo tentando 12 horas que seja, porque já a pessoa às vezes não está fazendo isso. E ela vai subindo aos poucos. Eu mesmo não conseguia fazer jejum. Eu tinha uma crença, um paradigma que a maioria da população tem. Não pode ficar sem comer. Café da manhã é a principal refeição do dia. Café da manhã, na verdade, normalmente é a pior refeição do dia. Onde mais erra é o café da manhã. Porque no almoço, às vezes a pessoa está comendo um bife, arroz, feijão, tá tranquilo. De noite, mais ou menos semelhante, né? No café da manhã, o que é o café da manhã da maioria das pessoas? É margarina, pão na chapa, clube social, bolacha de água e sal, leite, Nescau, sucrilhos. Então é esse tipo de alimentação que você já acordou num estado metabólico muito bom e jogou isso para dentro. Tá? Imagina isso durante anos. Tá? Inflamando o seu corpo, etc. Daqui a pouco a pessoa não sabe, ela não sabe que ela não sabe porque ela está doente, tá? Então, para mim o café da manhã é onde mais erra. Então, você conseguir fazer o jejum intermitente às vezes de manhã, se que for é o de jejum, né? Que tem isso, é o de jejum, o café da manhã normalmente, né, que chama? Tem gente que chama de jejum, mas um de jejum aí, né? Pesado. E... Né? Você fala pro paciente, come ovo no café da manhã. Você fala assim, o seu retorno é daqui a um mês. Ele volta em um mês e fala, não aguento mais ver ovo na minha frente. Aí se eu falar assim, o seu retorno é daqui a um ano. Come misto, come coxinha, volta e não fala nada. Fala, não, tranquilo. Entendeu? E aí a gente tem esse processo aí que é da continuidade, né? Da constância, né? Da constância, né? É uma das coisas importantes que a gente fala tanto no ambiente também corporativo como também na saúde, né? Uhum. Constância e não... a gente vê muita gente utilizando métodos que são muito rápidos, que aí gera aquele efeito sanfona, de emagrecimento. E é o que eu falo para a maioria dos meus pacientes sobre isso também. A maioria dos meus pacientes não tem um efeito muito rápido de perda. Porque eu falo, é preferível que você perca, exemplo, 9 quilos em 3 meses do que 9 em 1. Tá? E é preferível que você mantenha a perda do que... Eu vou te dar um exemplo. Você passa aqui agora em setembro. Em novembro você perdeu 20 quilos. Aí eu vou lá e posto no meu Instagram. Meu paciente que perdeu 20 quilos.
Aí até no começo do ano já engordou os 20 de novo. O certo é, peraí, esse paciente passou comigo em setembro, 2 anos atrás, e ele tá com 20 quilos a menos ainda. Então ele manteve a perda. Sim. Porque a maioria fica oscilando, fica nesse efeito sanfona. Então, ou você muda hábitos, ou não tem como. É igual aquela canetinha famosa Ozempic. As pessoas usam o Ozempic, é um medicamento bom, eficaz para perda de peso, tem os seus benefícios, mas você vai ficar dependente? Por que ela está dando tanto dinheiro? Por que dá tanto lucro? Porque a pessoa compra uma vez e ela não mudou nada. Ela não mudou o dia a dia dela. Se bebe, continua bebendo. Se come mal, continua comendo mal. Se é sedentário, continua sedentário. O que está acontecendo é que está jogando menos caloria. Está perdendo peso. Hora que para, ganha tudo correndo de novo. Compra de novo. E fica nessa recorrência. Agora, se a pessoa usa como, sei lá, dá uma motivada, melhorar um pouco mais a autoestima e muda os hábitos e mantém essa mudança de hábitos e mantém essa constância, talvez ela tenha usado só uma vez. Sim. Para acelerar o processo, né? Para dar o start. Para acelerar, né? O processo. Porque às vezes a pessoa não consegue ir numa academia, não consegue fazer um exercício, porque também não tem uma condição de peso que estimule ela a fazer aquilo, e as taxas e toda a parte de minerais no sangue, no corpo. E outra coisa que eu também falo para os pacientes, inclusive, sobre isso, que às vezes a pessoa está meio desmotivada, desanimada, até para a questão de ir na academia. Então eu falo, eu prefiro que você vá 6 vezes na semana, 10 minutos na academia, do que uma vez, 1 hora. Porque você já começa a criar o gatilho certo para o seu cérebro também. Né? Então você fala, eu vou lá 1 hora. 1 hora é o tempo de pegar o carro, parar, ou pegar o ônibus, algo do tipo, né? Parar o carro, subir, tomar uma água, conversar, voltar, tomar um banho. Quando você vê, demorou quase 2 horas aí. Né? Então, dependendo, você fala, eu não consigo nem ir na academia. Faz 10 minutos em casa, faz um funcional. Hoje em dia tem um monte de treino no YouTube, no Instagram. Você faz um treino de 10 minutos, você faz um treino bem feito. E normalmente existem estudos, a Rafa estava me falando esses dias, sobre quando você começa fazendo exercício em quantidade pequena, né, 12 minutos por dia, a partir de 12 minutos por dia o corpo começa a liberar hormônios que vai estimular a você fazer mais, né? Existe também essa questão, né? A endorfina começa a ser liberada e você começa a ter vontade de fazer mais também, né? Isso te dá uma energia já, só de você já começar a fazer isso, sem suplemento, sem nada, a pessoa já se sente melhor. Ela já fala, minha disposição já é outra. Treinando mais ou menos, começando ali a implementar algumas coisas no dia a dia. É porque a gente acha que para ter certos resultados a gente tem que ter uma diferença absurda. E não é. Se você for pegar o cavalo que chega em primeiro colocado do cavalo que chega em segundo, é a diferença de nariz. Só que o primeiro ganhou $15 mil, o segundo ganhou $3 mil. Não é 5 vezes melhor. Então são pequenos detalhes que você vai implementando no seu dia a dia que você consegue ter uma melhora muito grande, tá? É aquele ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. E eu, na verdade, perdi vários grãos como esse aqui, né? A gente estava fazendo a conta aqui, o doutor trouxe aqui o número aqui de peso, né? Foram 9 quilos. Isso aqui tem 1 quilo de gordura. Explica pra gente aqui, doutor. Isso aqui é 1 quilo de gordura, isso aqui é 1 quilo de músculo. Por que eu deixo isso aqui no consultório? Porque tem muito paciente que fala assim, putz, eu perdi só 2 quilos. Aí você mostra, fala, não é tão pouco assim não. 2 quilos é isso aqui. São 2 desse aqui. São 2 desse aqui. Esse aqui é 1 quilo cada um. Isso aí é 1 quilo. Tá? E aí 2 quilos desse aqui é 2 quilos a menos de inflamação, é 2 quilos a menos de impacto aí para as articulações, etc, etc. Tá? É 2 quilos de melhora hormonal. No seu caso, tá? Tá todo mundo falando porque você perdeu 9 desse aqui. Sim. E ganhou 2 desse. Tá? Então na balança mudou mais ou menos 7 quilos, mas perdeu 9 quilos desse. É que ganhou um pouquinho a mais de músculo ainda. Sim. Porque no protocolo todo, no procedimento, tem mais ingestão de proteína, que automaticamente... E atividade física também, que segurou a massa, que normalmente às vezes a pessoa perde, mas sem ganhar músculo. Sim. Ou perdendo músculo um pouco também. No seu caso, você ainda ganhou músculo. Além da própria musculação, da academia, do exercício físico, né, mais voltado para a musculação, para não perder tanto... Meus amigos sempre falam, né? Tem medo de fazer o jejum intermitente porque o medo de perder muito músculo, né? Então, isso é outro mito também, tá? Imagina, as pessoas antigamente, elas eram fortes também. Tinha ali um corpo bacana, etc. E já comia muito menos. Já tinha praticamente um jejum. O seu avô, por exemplo, às vezes ele já come 1, 2 vezes no dia, né? Seu bisavô, então, com certeza comia 1, 2 vezes no dia. E antes, se você for pegar antes de 1940... não tinha esse mar de doença igual tem hoje.
Você sabia uma pessoa ou outra que infartar. Infarto foi depois ainda, né? Mas hoje em dia, putz, não sei quem infartou, não sei quem morreu, não sei quem está com câncer, não sei quem está com doença autoimune, doença neurodegenerativa. Por conta, principalmente, não é que o mundo mudou, mas a alimentação mudou muito. Então a pessoa está se inflamando, está estressada, ansiosa, nervosa, trabalhando muito, o mental tá fraco. Por quê? Outra coisa também que a gente estava conversando sobre ansiedade, estresse e depressão, hoje em dia a cabeça traz doença. Ninguém fala sobre isso. Ah, uma mulher teve câncer de mama. Ah, genética, não sei o quê. Pô, mas peraí, vamos ver como que essa mulher tá. Ah, meu marido me largou. O meu filho ficou muito doente. A empresa que eu era apaixonada quebrou. Então, você tem que levar em consideração certas coisas, porque a cabeça, o mental é muito poderoso também. Influencia diretamente no corpo, nos hormônios e... Influencia em tudo. Né? Voltando de novo aqui para o intermitente, que você falou de novo ali, né, sobre essa evolução, sobre antigamente falar, eu vi alguns estudos que falam sobre autofagia, sobre, né, o corpo começar a consumir a gordura, naquela questão dos horários. Né? Uma curiosidade também que as pessoas às vezes perguntam, que eu estou fazendo o jejum intermitente. Estou fazendo uma refeição por dia, no meu caso eu adotei isso como padrão, pelo menos de segunda a sexta, né? Sim. Com orientação, claro, do Dr. Rodrigo. E as pessoas me perguntam e vêm com curiosidade para mim que estou fazendo esse estilo de vida, né? Adotando esse estilo nesse momento, né? Entendendo com o meu corpo e como funciona isso na minha vida. E as pessoas perguntam, às vezes falam desses estudos, eu fui pesquisar um pouco mais, que tem um momento ali em que o corpo começa a consumir gordura. Como é que funciona isso? Existe isso mesmo, né? Esse processo de autofagia? Existe. Então, assim, ele começa, eu não sei a partir de quantas horas, tá? Mas com certeza o seu que dá praticamente uma refeição no dia, que é mais ou menos aí, digamos, então, de 23 horas, cada 23 horas, você já começa a sinalizar para o seu corpo, como tá vindo muito pouco carboidrato, anteriormente era muitas refeições no dia que você tinha ali aquele estoque e você dava sinalização para usar a via do carboidrato. No caso do jejum, você começa a mostrar outra via para ele, que é a via da queima de gordura, tá? Então ele pode demorar um pouco para entender isso, porque era uma vida inteira sem ter feito dessa maneira, e aí daqui a pouco ele começa a entender que, peraí, tem outro caminho aqui também, e começa a queimar essa gordura, baixar o peso, que foi o que você perdeu esse monte de gordura aí. Eu vou perder mais ainda. Né? O pessoal fala também de um negócio interessante aqui, que eu queria que você explicasse também, que é sobre efeito platô. Né? O que é o efeito platô quando a gente fala em jejum, em alimentação, em estilo de vida, em academia, até quem faz academia, né? Estilo platô, o que é que o organismo faz, o que é que acontece no organismo que chega nesse estado, e o que a gente tem que fazer para mudar esse processo? Tem duas coisas, né, para quem tem que ser avaliadas. Às vezes você chegou num platô, mas você está bem. Então você tem que manter isso aí. Então tem muito paciente meu que você começa a ver, ele está passando lá comigo há 2 anos, mas pelo menos ele está mantendo aquilo ali. Ele está mantendo um percentual de gordura bom, massa muscular boa, etc. Então ele está num platô, mas ele está num platô bom. Tá? A não ser que ele queira melhorar mais ainda e tal, a nível de academia, algo do tipo, a gente tem que ver algumas outras abordagens aí, a nível de mais suplemento, hormônios que seja, ou o próprio estímulo da academia, né? Mas esse platô eu não vejo como ruim, se a pessoa já está naquela média boa, que a gente chega num bom ali e fala, pô, os exames estão bons, está tudo bacana, essa pessoa está se mantendo nesse platô. Tem alguns casos que a pessoa está ruim, ela dá uma melhorada, só que ela estagna naquilo ali, e tem muito mais para melhorar ainda. Então você chega naquele platô, aí você tem que começar a ter outras estratégias, outras abordagens para sair um pouco daquilo. Pode ser o caso do Ozempic nessa hora, entendeu? Dá mais uma acelerada. Dá mais uma acelerada, né? Pode ser o caso de tentar alguma outra coisa aí para dar uma saciedade, algo do tipo, para a pessoa ter uma perda de peso maior, ou algum outro estímulo para a pessoa ter mais hipertrofia, se for o caso. Então é entender caso a caso aí para ir mudando, né, a abordagem. Mas esse efeito platô significa de fato que a pessoa está no equilíbrio de gasto calórico com consumo de calorias? É isso que sempre acontece ali naquele momento? Mais ou menos, tá? Tem muita teoria hoje que fala, né, que você tem que ter um déficit calórico ou um superávit calórico. E eu não sou muito fã dessa teoria, não. Eu sou fã de você saber o que comer, você ter constância.
Porque dependendo, você tá num platô, mas tá um pouquinho de melhora e que nem a gente conversou aqui, vai melhorando, né? E vai aos poucos, mas você tá conseguindo manter essa evolução. Mesmo que você perca 500 gramas no mês ou 1 quilo no mês, dependendo se você tiver de fato sobrepeso e precisando perder, mas é importante essa constância. É importante essa constância. Bom. O importante é a mudança de hábitos, etc. E você focar num alimento, para mim, a dieta que seria a mais adequada, que é também uma controvérsia aí que normalmente eu sou meio do contra, então o pessoal pode falar meio mal disso aí também. Sim, né? Mas vamos pra mim, para a principal dieta é uma dieta mais carnívora. Então você foca mais em proteína. Se você fizer 3 refeições no dia, você foca em proteína no café, no almoço e na janta. Eu tenho visto muitos estudos falando sobre a dieta proteica, quase com 100% de proteína, falando em redução de índice de diabetes, né? Que pessoas que têm diabetes. Pelo não consumo de carboidrato. Exato. Porque o que acontece no organismo diretamente quando ele consome carboidrato, né? Se fala muito no pico de insulina. Dependendo do tipo de carboidrato, é o pico de insulina, é a inflamação que o carboidrato pode trazer. Tem carboidratos que são melhores, que tem picos menores, mas a maioria, que a gente está conversando aqui, a maioria dos carboidratos hoje é um pãozinho aqui, ali, é uma esfirra, é uma bolacha, é coisas que vão junto nisso. Então você acaba misturando algumas coisas, tomando um suco junto, então você dá outro pico ali. Então você fica com esse pico de insulina e um pico de inflamação grande. Você fazer isso de vez em quando não tem tanto problema. O problema imagina 5, 6 vezes no dia, o ano inteiro, durante anos. Né? Então, assim, eu também não sou contra o carboidrato. Tem muita gente que demoniza o carboidrato, não pode comer, etc. Né? Pode comer, mas é só uma questão de, exemplo, tá? Imagina que você coma pão todo dia. E você passa a comer dia sim, dia não. Eu já mudei muito, pô. De 365 para 182, já não é uma diferença grande. Verdade. Entendeu? No outro dia come ovo, no outro dia faz jejum, então você começa a criar algumas coisas ali que a pessoa fala, nem tá tão difícil. Porque eu tô conseguindo comer um abacate de manhã num dia, no outro dia é pão, no outro dia é jejum, no outro dia é ovo. Quando vai comer pão de novo é 3 dias depois. Então já passei para 90 dias no ano e não 365. É verdade, isso é uma coisa interessante, que foi uma coisa que quando eu fui fazer o primeiro bate-papo lá com você lá, né, que não foi nem parece uma consulta. Uma consulta, né? Vamos conversar aqui sobre como é que você está, como é que está o estilo de vida, como é que você trabalha. E uma coisa que você me falou interessante foi justamente isso, né? Da simples alteração de algum alimento que você deixa de comer no dia, todo dia, como muda. No meu caso, praticamente eu tinha um hábito de todo dia comer um misto de manhã. Apesar de, já em alguns casos, ter mudado para um pão integral, alguma coisa assim, mas era todo dia. E aí eu parei, eu adoro comer pão, eu gosto de pão, mas no final de semana sempre eu vou na padaria, como aquele sanduíche com pão francês que eu gosto. Dá um quanto de número né? já? Mudou, olha como mudou, né? Exato. 8, 9 desse aqui foi embora. E não está me fazendo falta, porque também eu substituí, tem uma coisa interessante que está dentro aí do protocolo aqui do Dr. Rodrigo, comigo, particularmente, cada pessoa tem o seu, né? Que é aquele shot matinal, né? Que é interessante, né? As pessoas não acreditam. Que lá é bem bacana, né? O shot matinal. Fala um pouco aí do shot matinal, o que é, né? Todo mundo tá falando. Tem muito aí paciente que já passou comigo, que às vezes não passa mais, por questão de logística, questão financeira, etc. Tem todos às vezes também não gostou, né? Tem diversos viés aí. Mas se mantém um shot e fala, putz, isso aí realmente me ajudou, realmente mudou minha vida, realmente me trouxe benefícios. Então, muitas pessoas também veem isso com aquela medicina mais tradicional, falam, não, isso aí não funciona, isso aí é conversa fiada, porque... É mito. É mito. Mas, como você vai saber se é mito ou não? Você tem que saber usando na prática. Às vezes não importa vir um estudo, que desses estudos hoje também às vezes são meio comprados também pela indústria farmacêutica, então você consegue fazer certas coisas ali que te beneficia para às vezes trazer um remédio, um medicamento ou algo do tipo, tá? Então como que eu faço para saber se está funcionando ou não? Os pacientes falando, você usando, você tendo na prática, a prática é muito maior que a teoria. Os indicadores no exame. Os indicadores nos exames. Então você passa um shot daquele que tem limão, própolis, né? O própolis é antifúngico, antiviral, é bactericida.
antioxidante. Então você está consumindo todo dia. Você está consumindo limão, você está consumindo eletrólitos, você está consumindo vinagre. Quiser botar mais coisas, cúrcuma, etc. Tem uma ação anti-inflamatória, inclusive. Aí você fala, pô, melhorou minhas dores, melhorou meu intestino, melhorou minha imunidade. Pô, você já está trazendo não está precisando de nenhum estudo para te mostrar aquilo ali. Sim. Né? E realmente é algo que faz uma mudança boa. Tem muito paciente meu que tinha urticária, ou tinha alergias, ou tem imunidade muito baixa. E você implementa o shot, faz algumas mudanças, muda um pouco a dieta, etc. O pessoal volta e fala, pô, melhorou muito minha imunidade, melhorou muito minha alergia de pele. Né? Então você começa a dar o que o seu corpo necessita e o seu corpo também entrar num processo de autocura. É deixar o seu corpo mais potente, uma máquina, do que, pô, eu tô tomando um antialérgico aqui. Pô, você tá tomando antialérgico todo dia, porque você está sendo remediado. Você não tá indo na causa da sua alergia. Entendeu? E às vezes são esses produtos naturais e produtos como esse que estão inclusos no shot que vai fazer essa melhora, né, de uma alergia. E claro que é um estudo, né? Não é simplesmente sair tomando. A gente vê muita gente até tem shot pronto, tem tudo. Tem uns prontos hoje. Tem pronto, é legal, né? Acho que é interessante. Mas a importância de consultar um especialista. Fala pra gente a importância de consultar um médico, um profissional de fato que trabalhe nessa medicina integrativa, fazendo mexer aqui, claro, do Dr. Rodrigo, mas me fala assim, a importância de buscar um médico para entender. Porque às vezes não, o shot, a quantidade de cúrcuma, a quantidade de glutamina. Às vezes a pessoa tem alguma sensibilidade a nível gástrico, algum componente, então você tem que entender isso aí também. Né? Vamos tirar alguma coisa, deixar outro horário, ou você não vai se beneficiar. Então você realmente tem alguns casos que é que a gente conversou. É caso a caso, né? Você vai conversando, você vai vendo. Tem paciente que tem uma hipersensibilidade ao própolis. Né? Então também não pode usar. Então, diversos casos aí que você vai vendo o que você pode colocar extra ou você põe na cápsula e a gente faz os ajustes que forem necessários. E se fosse dizer aqui para a galera aqui que está escutando a gente, começar olhando essa medicina integrativa, né? O que o senhor diz, o que o Dr. Rodrigo diz para a gente assim, cara, o passo é esse, olha, precisa academia, exercício no mínimo, se você conseguir reduzir, quais são os passos, se a gente pudesse eleger aqui, para a pessoa começar a ter uma vida mais saudável, né, melhorar a qualidade de vida, reduzir ansiedade, estresse, né, mexer diretamente ali com a disposição, né, libido, disposição no trabalho, quais são os ingredientes ali, considerando tudo que você pode dizer aí de uma forma breve para a galera começar. Aí depois vai lá no consultório também do Dr. Rodrigo, né, mas para começar. Eu acho que, se possível, pegar sol ou ver o sol, tá? O sol é altamente benéfico, ninguém mais vê o sol, tá? Falam mal, você vai num dermato hoje, um oncologista, fala, não, câncer de pele, etc, etc. Você vê em locais que mais consome protetor solar, onde mais tem câncer de pele. E não necessariamente onde mais pega sol. Você vê hoje o surfista, o caiçara e o pescador que não tem câncer de pele. Mas você vê a pessoa que nem vê o sol aparecendo um câncer de pele. Porque a pele é um órgão, tá? Então não tô falando pra pessoa ficar torrando no sol. Mas você pegar um solzinho ali vai te trazer energia, vai te trazer melhora de neurotransmissor, de hormônios, muita coisa, tá? Então sol não é maléfico, é benéfico. Grounding é botar o pé na areia, na grama, né? Você ficar ali, você trocar os elétrons, né, com a terra, isso vai te trazer benefícios. Suplementação, então tu tem algumas suplementações básicas, então você consumir uma creatina, você fazer o jejum intermitente em alguns casos, tá? Não é todo mundo que se beneficia, mas é entender se você vai ter ou não benefícios com o jejum. Uma dieta mais anti-inflamatória, eu falei uma dieta mais carnívora no caso, né, mais proteica, tá? O que mais? Controle do estresse, da ansiedade, do controle do sono. Porque, você tem que ter um ajuste do sono, você tem que ter rotina. Não dá pra você acordar num dia um horário, outro dia outro horário, álcool quase que diariamente te inflamando e trazendo malefícios. Então, tem alguns detalhes que você vai ajustando que você começa a falar, minha saúde realmente está melhor. E você não fez muita mudança, assim. Mas você começou a treinar um pouco, você começou a comer um pouco melhor, você começou a pegar 10 minutinhos de sol, né? Você começou a botar 5 minutos lá o pé na areia, fazer uma meditação, um yoga, qualquer coisa do tipo. Os vídeos que eu falei para assistir. Tá com um tempinho livre, tá indo trabalhar. Quanto tempo você demora para trabalhar? 1 hora, doutor. E para voltar, mais 1 hora. O que você faz nessas 2 horas? Nada. Então 2 horas aí, faculdade mental.
10 horas na semana, vendo conteúdo ali das pessoas mais inteligentes do mundo te ajudando a você ter uma resposta melhor com o seu cliente, ou no seu relacionamento, ou implementar algumas coisas no seu dia a dia que vai te trazer alguns benefícios, né? Então, para mim, são esse conjunto aí de orientações, né? Aí. E, claro, né, sobre esse último ponto aí, não deixa de seguir o nosso Estúdio PSC, porque tem muito conteúdo que vai ajudar lá. É isso aí. Passou muita gente boa, o Dr. Rodrigo aqui com a gente, vai passar ainda, muita gente boa, então é um conteúdo que pode, com certeza, contribuir aí para você. Queria pegar só uma polêmicazinha aqui, a gente falou ainda agora, eu não queria deixar de falar sobre isso ainda agora. Café, é bom ou é ruim? Então, tem alguns estudos, tá, que mostram principalmente evidências de ser bom, tá? O que acontece é o seguinte, tem vários tipos de cafés, café bom e ruim no mercado, e também as pessoas estão consumindo muito. Então, o pessoal tá tomando de litro, pô. Tá mandando ver no café o dia inteiro, aí é como se fosse 10, 15 cafés, aí já algo que já é benéfico, já passa a ser maléfico, tá? Mas de 2 a 3 cafezinhos por dia aí são benéficos. Tem uma ação antioxidante, tem uma ação estimulante, tem uma ação de concentração. Então, 2 a 3 cafés, inclusive às vezes ajuda no jejum. Porque café pode, sem açúcar, sem adoçante. Então, às vezes você fala, putz, tá me dando uma fome ali, eu vou tomar uma água com limão e um cafezinho. Ajuda a passar essa vontade, às vezes. A água, eu vi outro dia outra pessoa falando sobre a água, o consumo de água em uma certa quantidade, 500 ml, gelado, de uma vez só, tem algum impacto também termogênico? Existe falam que você já dá uma ativada ali a nível intestinal, não é nem termogênico, mas para melhorar o intestino, para já falar pro seu corpo que você acordou e já começar ali os enterócitos, o seu corpo já se hidratar, porque você desidrata muito durante o sono. Então você já coloca ali 500, 600 ml de água pela manhã, já vai te ajudar em alguma... a dar o start ali pro seu corpo. Sim. Doutor, aqui tinha papo para muito tempo aqui, né? Muito conteúdo para a gente falar. Eu acho que cabe depois aqui mais conversa, mais bate-papo. Mas eu queria que o senhor finalizasse aqui dizendo como é que é o seu atendimento, onde você quer atende aqui em Alphaville, em qualquer lugar do Brasil. Eu sei que tem gente que atende online também. Como é que funciona também até uma observação, como é que funciona essa medicina integrativa e esse processo aqui no funcionamento online, né? A pessoa às vezes não entende. Pô, como é que o médico... Hoje existe aquele negócio, pô, o médico nem falou comigo, nem falou comigo não, nem tocou em mim, não circulou meu coração e tal. Mas claro que existe tipo de medicina e tipo de exames e de consultas que são menos invasivas, não precisa ter isso, consegue fazer até uma consulta online. Isso. Então eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, dessa parte também da consulta online, de como que a pessoa acessa o Dr. Rodrigo e convidando também eles a conhecê-lo, né? A medicina, a gente tem a medicina presencial e a online. A online muda, né, na presencial, que não faz a bioimpedância, mas também às vezes a pessoa tem alguma bioimpedância, que é aquele exame que a gente vê a gordura, vê a massa muscular, vê o peso, vê o nível de água no corpo. E não vai ter esse exame, tá? Mas, como eu te falei, às vezes tem uma academia próxima que faz. Hoje em dia tem bastante local aí que faz, tá? Ou passa numa Nutri que tem a bioimpedância. E na medicina online eu peço os exames pelo aplicativo médico digital. Então você pede exame, você pede ultrassom, você pede eletrocardiograma, você pede tudo. O paciente também faz de onde ele estiver aqui no Brasil, ele faz os exames, te manda os exames pelo WhatsApp, você olha os exames e você faz a consulta com ele por videochamada. Então, e aí é a mesma consulta que basicamente que o presencial, que você vê como que está o estresse, a ansiedade, se tem síndrome do pânico, se é depressivo, se já foi, se toma algum medicamento, se a imunidade é boa, se já teve alguma doença, se tem alguma comorbidade, se o sono tá bom, se o cabelo tá bom, se a pele tá boa, se o intestino tá bom, se tem alguma dor no corpo, se tem dor de cabeça ou não, né? Se a energia pro dia a dia tá boa, se a libido tá boa. Então, é um conjunto de perguntas ali que você vai vendo e o paciente vai te respondendo e você vai montando algumas coisas ali conforme o que ele vai falando, para ter essa melhora do paciente nas questões que ele tem necessidade de ter essa melhora. Normalmente, qual a frequência que ele consulta o doutor, que o paciente, doutor Rodrigo, consulta o doutor Rodrigo? Quanto tempo ele está lá voltando? O ideal, normalmente, a média é de 2 em 2 meses, 10 em 10 semanas, tá? Mas tem paciente que fala, pô, eu quero dar uma economizada, pô, para mim fica mais difícil. Então, tem paciente meu que volta até de 6 em 6 meses.
Então, às vezes 2 em 2, às vezes 4 em 4 e até 6 em 6. Então, tem paciente que fala, eu falo, ó, eu vou fazer então aqui uma formulação para magias, enxugar um pouco e vamos fazer uma consulta a cada 6 meses. Porque ela também, ele ou ela, né, economizou aí 3 consultas já, porque de 2 em 2 meses, tá indo de 6 em 6, também já tem uma melhora nesse sentido. Até a questão de exames também, se for o caso de fazer mais exames, faz de 6 em 6. Então, é entre 2 meses a 6 meses, nessa média. Mantendo essa constância também, não deixando de fazer o que foi... Não deixando de fazer o que foi orientado, o que foi combinado. O que foi combinado. Senão não adianta nada, né? Exato. Não é só conversar com o doutor não, viu, gente? Senão eu já tinha, só aqui eu já tinha perdido... Tinha perdido mais uns 2, 3 quilos aí. Já. Pois é, doutor. Então, clínica aqui em Alphaville, contato doutor Rodrigo de Carlos no Instagram. Isso, Dr. Rodrigo de Carlos. DR Rodrigo de Carlos. DR Rodrigo de Carlos no Instagram. Isso. Contacte o doutor lá, você vai saber mais aí sobre esse processo. No meu caso aqui, que eu tô na frente de vocês, perdi alguns desses, né? E melhorei minhas taxas, né? Minha esposa fica falando, como é que você... como é que tuas taxas estão desse jeito? Além da melhora das taxas, né? Da melhora dos exames, de inflamação, etc. Exato, né? Isso é o que... Não é só a melhora física, né? Claro, a física é só aparente ali, melhora bastante, né? Reduz alguns números de camisa. Tal. Vai gastar um dinheirinho comprando uma roupa nova. Vai ter que gastar ainda mais ainda, porque ele está diminuindo ainda cada vez mais. Mas busquem lá, Dr. Rodrigo de Carlos. Doutor, obrigado demais por estar com a gente aqui hoje, batendo esse papo. Acho que, como eu falei, tem muito mais assunto. Depois vamos fazer um tema específico aqui, só falar de jejum intermitente. Bora. Convido você depois para bater um papo aqui e falar só disso, né? E fica à vontade aí, vou deixar você as últimas palavras para concluir aqui o nosso episódio de hoje aqui do Estúdio PSC. O Moreira me chamou ali pra gente gravar esse podcast. Pra mim foi muito bom, tá? Foi uma honra estar aqui, né? Estou à disposição para novos episódios, a gente trazer mais temas aí e é o que o nome do próprio podcast já diz. É para o seu conhecimento. Hoje em dia as pessoas têm que ter um autoconhecimento, têm que tentar buscar ser autodidata, tem que falar assim, peraí, isso faz sentido ou não? Se questionar um pouco, né? Você tem que tomar a 6ª dose dessa vacina aqui. Será que eu tenho mesmo? Ou é a política falando, ou é a mídia falando? Então você tentar se questionar de tudo e você falar, peraí, isso aqui faz sentido pra mim, isso aqui não faz, né? E você implementar isso aí no seu dia a dia, tá? Então a dica que eu dou aí para quem tá assistindo é buscar autoconhecimento. Para o seu conhecimento. Para o seu conhecimento. Doutor Rodrigo, valeu, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado aí por estar me ajudando aqui nesse processo também. Convido a vocês todos aí a seguirem, marcar aqui no sininho, né? Não deixar de seguir nossas redes sociais, seguir a rede social do Dr. Rodrigo de Carlos, também não deixar de seguir as nossas no Instagram, no YouTube, marcar o sininho lá para receber notificação. Obrigado, esse foi mais um episódio aqui do Estúdio PSC para o seu conhecimento com o Dr. Rodrigo de Carlos. Valeu, doutor. Obrigado, valeu.